Jesus é condenado. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. 2 Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. 3 Chegando-se a ele, diziam: "Em salve, Rei dos Judeus!" E batiam-lhe no rosto. 4 Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação." 5 Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: "Eis o homem." 6 Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "E crucifica-o! Crucifica-o!" Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo." 7 Os judeus insistiram: "Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." 8 Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. 9 Voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não lhe deu resposta. 10 Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? 11 Jesus respondeu: "Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior." 12 Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Em se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César." 13 Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. 14 Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. "Eis o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus. 15 Mas eles gritaram: "E mata! Mata! Crucifica-o!" "Devo crucificar o rei de vocês?" perguntou Pilatos. "Não temos rei, senão César", responderam os chefes dos sacerdotes. Jesus é crucificado. 16 Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. 17 Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. 18 Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. 19 Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: "Jesus Nazareno, o rei dos judeus." 20 Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. 21 Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: "Não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus." 22 Pilatos respondeu: "O que escrevi, escrevi." 23 Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. 24 Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: "Dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes." Foi o que os soldados fizeram. 25 Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26 Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "E aí está o seu filho." 27 Ao discípulo: "E aí está a sua mãe." Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A morte de Jesus. 28 Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: "Tenho sede." 29 Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e a ergueram até os lábios de Jesus. 30 Tendo o provado, Jesus disse: "Está consumado." Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. 31 Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado.
Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. 32 Vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida, as do outro. 33 Mais, quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. 34 Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. 35 Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. 36 Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura, e nenhum dos seus ossos será quebrado. 37 Como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Jesus é sepultado. 38 Depois disso José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. 39 Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. 40 Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. 41 No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. 42 Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali.